Você quer um ano abençoado? Você precisa vencer o seu maior inimigo. Se você aposta que o nosso maior inimigo é Satanás, não é. Porque a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele pode ser resistido, ele pode ser vencido. Segundo estudos de vários mestres, filósofos, psicólogos, cientistas, teólogos, a conclusão é a mesma. O maior inimigo do homem é ele mesmo. Se você quer um ano produtivo, abençoado, você precisa vencer o seu maior inimigo, o sabotador que existe em ti, que existe em mim. Sabia que há em nós um sabotador? O que é sabotagem? Destruição ou inutilização voluntária de instrumentos de trabalho com o objetivo de prejudicar o curso normal do trabalho ou de uma atividade. Vocês viram a notícia de um homem, de um funcionário da Aurora Medical Center, nos Estados Unidos, que deliberadamente adulterou 500 frascos de vacina da Covid-19? Viram isto? Aquele homem é um sabotador. Obrigou a instituição a descartar aquelas vacinas. Sim, meus amados, há em cada um de nós um sabotador, consciente ou inconscientemente, agindo para destruir os planos de Deus, para destruir os projetos que nós colocamos diante de Deus. Eu gosto de uma música cuja letra diz: Deus, vem me livrar de mim. Alguém que entende que nele existe um sabotador, que tenta manipular, que tenta desconstruir, que tenta impedir o avanço, a conquista, o sucesso. Pessoas que se auto-sabotam. Autossabotagem significa prejudicar e dificultar o próprio trabalho, ainda que de maneira inconsciente. Vou dar um exemplo para você. Início do ano, a gente costuma assumir um compromisso de ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia durante o ano. Não é assim? Primeiro dia, maravilha, 5 capítulos, mole. Segundo, terceiro, quarto dia, tranquilo. Quinto dia, o sabotador começa a entrar em ação. Filho, você tem que trabalhar. Filho, você está cansado. Filho, esta leitura você já conhece, pula isto. E o sabotador começa então a falar, e quando você menos percebe, a leitura já foi deixada de lado. Cuidado com as suas crenças. O que são crenças? Falsas verdades constituídas. São chamados padrões mentais. Sabe aquela pessoa que vive dizendo: eu não consigo, eu não sou capaz, já sou velho, estou acabado, sou pequeno. São pessoas que estabeleceram um sistema de crenças manipulados e conduzidos pelo sabotador, que não lhe permite ir adiante. Você deve pensar: bom, mas pessoas que agem desta forma não têm fé, não têm relacionamento com Deus. Deixa eu dar alguns exemplos. Paulo sabia que havia nele um sabotador. Paulo vai dizer: olha, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu pratico. O que é que Paulo está dizendo? Eu tenho ciência do que é certo e do que é errado. Eu tenho discernimento daquilo que Deus quer para a minha vida. Mas há em mim uma força sabotadora que me leva a fazer aquilo que contraria a orientação de Deus para a minha vida. Moisés, o grande legislador, chamado por Deus para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. Deus diz: vai lá e fala a Faraó. O sabotador começa a falar no ouvido de Moisés, diz: não, Moisés, fala para Deus que você é pesado de línguas. Fala para Deus mandar o teu irmão, porque ele é que é capaz. Deus chega para Gideão, juiz, para que Gideão liderasse a libertação de Israel dos inimigos. E o sabotador que havia em Gideão diz assim, fala para ele: diz, Gideão, para Deus que você é o menor. Diz para Deus que você não consegue, que você não é a pessoa ideal. Deus chega para Jonas e diz: Jonas, vai e prega a Nínive. E o sabotador que há em Jonas começa a soprar nos seus ouvidos e dizer: você vai pregar arrependimento, você vai pregar salvação, você vai pregar glória para quem oprimiu o teu povo. Deus chega para Sara e diz: você vai ter um filho. E o sabotador que existe nela vai dizer: você não vai rir desta piada? Como eles e como tantos outros, também podemos assumir o papel de sabotadores dos planos de Deus, consciente ou inconscientemente.
Eu posso ser um pai sabotador. Quando eu me ausento, quando eu abro mão da educação, da orientação dos meus filhos, quando eu atendo a todos os desejos do meu filho, quando eu não imponho limites, quando eu não o oriento segundo a palavra de Deus, eu saboto a vida dos meus filhos, quando me torno um pai repreensível. Eu posso ser um esposo sabotador, quando deixo de amar a minha esposa como Cristo amou a sua igreja, quando eu deixo de cuidar das suas necessidades, quando eu deixo de lhe dar atenção, ou quando eu entro para o quarto munido do meu celular para ver os vídeos de TikTok sem lhe dar a menor atenção. Eu posso ser um membro de igreja sabotador, quando deixo de cumprir as minhas responsabilidades, quando eu penso que as minhas ações não vão ter implicações na sua vida enquanto corpo de Cristo, quando penso na individualidade e desprezo a coletividade, quando sou egoísta, quando quero o meu bem-estar e não me preocupo com o dos outros. Posso ser um membro de igreja sabotador, quando cobro sem qualquer disposição de oferecer. Posso ser um pastor sabotador, quando descuido do alimento espiritual do rebanho, quando deixo de ser um referencial de vida para as minhas ovelhas, quando glorificar a Deus não é a minha prioridade, quando eu busco os aplausos, quando não desejo diminuir para que Cristo cresça em mim. Posso ser uma ovelha sabotadora, quando exijo dos meus pastores, líderes, aquilo que eu não estou disposto a fazer, quando não sou companheiro, quando não sou intercessor, quando não sou amigo, quando me junto a Satanás para a implacável tarefa de acusar, quando desprezo o aconselhamento, as instruções, as palavras de orientação da parte de Deus. Posso ser um cidadão sabotador, quando não cumpro com meus deveres, quando não pago os meus impostos. Sim, meus amados irmãos, dentro de nós existe um sabotador que precisa ter a sua ação neutralizada, porque de outra forma não alcançaremos os objetivos, os sonhos, os projetos traçados diante de Deus. O sabotador não quer ser desmascarado, ele quer reinar, ele quer manipular, ele quer cumprir os seus objetivos, contrariando a vontade de Deus para as nossas vidas. Pastor, pelo amor de Deus, me diga como é que eu posso identificar esse sabotador, como é que eu posso vencê-lo. Um bom conselho que eu posso te dar é abandonar o círculo de hábitos de autossabotagem. Você pode identificar. Deixa eu lhe dar uma dica. Tudo aquilo que contraria a natureza divina, tudo aquilo que vai contra a santidade, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, tudo aquilo que satisfaz a nossa própria natureza é de origem sabotadora. Todo pensamento, toda intenção que vem à sua mente, que não está em concordância com os projetos de Deus para a sua vida, pode ter certeza, tem origem no sabotador. Então você tem a opção: dá ouvidos ou rejeita a proposta do sabotador. Um outro conselho que eu lhe dou neste sentido: determine e exercite em você uma mentalidade saudável. Se proponha a novos hábitos, a novos pensamentos. Quando o sabotador dizer você não é ninguém, lembre-se do que Deus diz a seu respeito: você é coroa da criação. Quando o sabotador dizer que você não pode nada, lembre-se das palavras do apóstolo Paulo: posso tudo. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Quando o sabotador te disser você não vai alcançar, você não vai conseguir, diga: aquele que está comigo me levará, me concederá. Exercite uma mentalidade saudável. Não estou dizendo para você confiar demasiadamente na sua própria capacidade, não é isso. Mas é dizer o que o texto sagrado nos informa, irmãos. Confia os teus planos ao Senhor. Não é executar os teus planos com base na tua capacidade, mas é fazer a sua parte, na certeza de que há um Deus grandioso, há um Deus poderoso te conduzindo em triunfo, realizando os propósitos que Ele mesmo estabeleceu no seu coração. Faça isto e eu tenho convicção plena de que seu ano será abençoado, vitorioso e maravilhoso.